Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Masterclass. Hoje o tema é Educação Musical no Método Montessori, o que você precisa saber. Então nós vamos conversar e vamos desmistificar como é que funciona a questão da música no método Montessori. Tirar as dúvidas. Vamos lá? Então a primeira coisa que a gente tem que descobrir, o que é educação musical? A educação musical, ela é uma parte da educação que se ocupa da música, do ensino da música, tá certo? Então assim, tem várias áreas dentro da educação musical. Tem o ensino de instrumento, tem a teoria musical, prática de conjunto, prática de orquestra, parte de musicalização, que é essa que nos interessa. Então a musicalização, o que vem a ser musicalização? A musicalização é a espécie do gênero música, onde você é convidado a vivenciar, a praticar, experimentar inúmeras atividades, tá? Relacionadas aos parâmetros sonoros. Então, não é uma atividade só, são várias, para você desenvolver todos os parâmetros sonoros. Quais são os parâmetros sonoros? Vamos ver? Timbre, duração, altura e intensidade. Então, a partir desses parâmetros, a gente vai ter várias atividades onde você vai vivenciar, vai expressar, vai tocar, vai dançar, vai cantar, vai compor, vai improvisar, vai apreciar, para só então, depois de tudo isso, registrar numa folha de papel, tá certo? Então, musicalização é isso, é uma preparação total do ser humano, no corpo, nos dedos, nos braços, nas pernas, né? Na pele também, para que ele possa depois exercer essa musicalização num instrumento, seja a voz ou um instrumento mesmo, seja de orquestra ou qualquer outro popular. Então a musicalização vem do verbo musicalizar, e musicalizar é alfabetizar musicalmente. A gente não alfabetiza na língua pátria? Então, música é uma linguagem e a gente alfabetiza também na música. A gente alfabetiza a criança a vivenciar esse universo da linguagem musical com várias atividades com um objetivo musical. Isso é bem importante, tá? Então, no método Montessori, a música ela está no mesmo patamar das outras áreas, como matemática, português, ciências, né, geografia, história. Tudo isso é o mesmo patamar. E aí, ela não está como sendo assim uma bengala, ela não está à mercê. Ela não está à mercê de eventos, ela não está à mercê de datas comemorativas, ela está para ser estudada, para ser ensinada realmente, como uma linguagem, né, que é. Então, significa dizer que a música, no método Montessori, além de ela ter esse patamar, ela está relacionada com outros aspectos, como, por exemplo, o físico, o social. Quando a gente trabalha o corpo, a dança, a expressão corporal no método Montessori, na área da música, a gente está trabalhando a parte física, né, da ginástica rítmica, que Maria Montessori chamou a atenção, a ginástica rítmica de Dalcroze. E também a gente tem o aspecto social, quando a gente pratica a questão da orquestra, o canto em conjunto, tá? Também a gente vai abordar assuntos, por exemplo, de geografia, de história, as músicas das etnias, dos lugares de onde vêm essas músicas, tudo isso faz parte também da apreciação musical. Quando a gente trabalha, por exemplo, a questão da linguagem de outros idiomas, né, as outras línguas, então você também está trabalhando uma série de questões correlatas na linguagem musical, tá? Então, quais seriam os objetivos dessa musicalização no método Montessori? Então, o que seria? Seria, primeiro, se apropriar dos elementos da linguagem musical para interagir musicalmente e preparar esse aluno para a vida adulta, seja ele ouvinte ou executante. Então, no mínimo, ele vai ser um excelente ouvinte, né? Vai ser uma excelente plateia, tá? Então, esses são os dois principais objetivos no método Montessori, da área da música. E agora, eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte, o que é a música, tá? Qual é o conceito de música? Vou apagar a minha lâmpada aqui.
A música é... O que é música? Música é som, é ruído e é silêncio. Então, assim, música é som e é do som que eu vou tirar os parâmetros sonoros. Música também é ruído, porque são vários grupos que fazem música hoje em dia e utilizam os próprios ruídos do cotidiano, né? Ruído de trânsito, de ferramentas, de construção civil, de tudo isso para fazer música. Então a música não é só aquele som organizadinho, bonitinho, ele também é algo desorganizado, mas num parâmetro estético organizado, que é o ruído. E também música é silêncio, porque o silêncio existe na música. Vocês precisam lembrar das pausas, a gente tem sinais que mostram o silêncio da música. Então, hoje em dia, a música é isso aqui tudo. Não cabe mais dizer, como se encontrava em livros antigos, assim, música é a arte de combinar os sons. Então, aí você coloca só o som como sendo música, quer dizer, esquece do silêncio e esquece do ruído. Isso já não existe mais, tá bom? E aí, a gente vai precisar entender o que é esse som. Então, vamos agora partir para o som. O que é esse som aqui que a gente tanto estuda e todos os conteúdos saem desse som. Esse som, tá? Ele é abstrato, porque você não pega o som. Vou pegar o som aqui. Não dá para pegar o som, tá certo? Então, a gente tem que trazer a música que está num campo, num mundo abstrato e trazer para as mãos. Pegar a nota, pegar o silêncio, né? Sentir o peso dessa música, né? Desse volume. Então, o som, que é o que a gente vai estudar, todos os conteúdos musicais estão aqui, ele tem os 4 parâmetros sonoros, ou alguns chamam de parâmetros, outros de 4 qualidades, ou de 4 elementos também. Então, quais seriam esses 4 parâmetros? Vamos lá. O timbre, o que vem a ser o timbre? O timbre é o formato da onda sonora, quer dizer, da onde que vem aquele som. Por exemplo, se eu estou aqui parada e eu escuto alguém tocando um violão, eu digo, ó, estão tocando violão. É porque eu já tenho no meu arquivo cerebral, no meu arquivo musical, o que é o som de um violão, certo? E aí eu viro para trás e digo, ah, é um violão. Agora, se eu não tenho esse som, esse timbre, no meu arquivo musical, a pessoa está tocando lá o quê? Uma charamela. A pessoa nunca ouviu uma charamela. Nossa, estão tocando alguma coisa, estão soprando algum instrumento. E você vai procurando na mente o que está mais próximo daquilo. Ah, acho que é um trompete, não é. Não é, era uma charamela. Se eu tivesse tido a oportunidade de ter escutado a charamela, visto a charamela, apreciado essa charamela, eu jamais esqueceria desse timbre e identificaria na hora. Mas como o meu arquivo então musical não teve essa experiência, então é difícil a pessoa poder se remeter à fonte sonora que ela está escutando. Então o timbre é isso, é da onde que vem o som. A mesma coisa os bebês, quando eles escutam a voz da mãe, né, a voz do pai, que são as vozes mais próximas, eles se acalmam. Por quê? Porque é a fonte sonora, ele já identifica qual é o timbre. Além do timbre, a gente tem a duração, que é outro parâmetro sonoro. A duração seria assim, medida em segundos, né? A duração é o tempo que dura um som. Então, na duração, a grosso modo, seria o longo ou curto. Um som é longo ou é curto. Outro ainda seria a altura. Outro parâmetro é a altura. A altura seria assim, medida em hertz. Então, é grave ou agudo. Tudo bem, existe o médio, mas a grosso modo é grave ou agudo. E aí nós temos a intensidade. A intensidade é quando o som é forte ou é fraco, tá? E aí ele é medido em decibéis. Esses 4 parâmetros sonoros, eles vieram da acústica, tá? Vieram da acústica e é o que a gente traz esse som do abstrato para o concreto. E a música faz isso, porque aqui no timbre a gente vai ter vários conteúdos, na duração
vários conteúdos, na altura vários conteúdos, na intensidade também vários conteúdos. Então tudo que a gente estuda em teoria musical vem daqui, tá certo? E aí você pode estar pensando, poxa, mas esses são elementos acústicos e eu estou falando de música. Sim, porque música trabalha com isso o tempo todo. Tem o Lucas Chiavata e ele elaborou um quinto parâmetro sonoro. E ele diz que é um quinto parâmetro musical, que não é acústico. Ele é estritamente musical. E esse parâmetro ele deu o nome de posição, que seria assim, é o estudo, por exemplo, da síncopa e do contratempo. E ele diz que esse quinto parâmetro, que seria posição, seria um parâmetro exclusivo relacionado ao movimento corporal, tá? Porque ele trabalha muito a questão do movimento corporal. E esse quinto parâmetro, então, seria musical, mas é proposto por ele, não é aceito ainda na academia e não é aceito mundialmente, mas é uma proposição que já existe no mundo musical, tá certo? Bom, a gente tem aqui com esses parâmetros, a gente se remete aos elementos da música. Então, os elementos da música são 6. O elemento da música é o ritmo, que nada mais é do que a duração. Também é a melodia, que nada mais é do que a altura. A harmonia, que também é a altura. A dinâmica, que daí é a intensidade. A forma musical e ainda o timbre mesmo. Então, esses seriam os elementos da música, são 6 e os elementos do som são 4. Mas os elementos da música, eles estão correlatos com os parâmetros do som, tá? Então, isso é importante saber. Então, quando se fala de ritmo, se está falando de duração, de tempo de som. Quando se está falando de melodia e harmonia, se está falando de notas musicais, grave e agudo. Quando se está falando de dinâmica, você está falando de intensidade, de forte e fraco. Existem maestros que dizem assim, que se a música não tem uma dinâmica, ela não varia no forte e no fraco, ela não tem alma, tá? Tem maestros que dizem isso. A forma musical, ela engloba todos. A forma musical é quantos pedaços tem a música, se eles se repetem ou não. E o timbre é o som que é usado para se fazer a música, de um ou mais instrumentos, tá? Então, esses elementos da música, eles vieram todos dos elementos do som, tá? Só com outros nomes. E aí agora, eu quero falar com vocês, porque estou falando aqui de elementos do som, de elementos da música, mas é importante a gente ligar isso agora com o que é um método, né? E a gente está falando de método Montessori. A gente tem que ter claro uma coisa, o que é um sistema, tá? O que é uma teoria. Então, vamos lá, o que é um sistema que é diferente de uma teoria, que é diferente de uma estratégia, que é diferente de um método, que é diferente de uma técnica, tá? Quando se fala sistema, são técnicas em acordo, tá certo? Então, o sistema tal de ensino, então são técnicas que estão de acordo. Quando você fala de teoria, teoria lembra a palavra teor, você criou ou não criou, tá? Não se exige que a teoria, ela tenha sido, vamos dizer assim, a teoria tenha sido provada, ela pode ter sido provada ou não, mas existe um teor nisso tudo. A estratégia, você tem que montar uma estratégia, uma questão de raciocínio. Você não pode alterar a estratégia, você tem que ou usá-la ou usar outra estratégia, usar ou não. E o método, que aí é por que eu estou falando disso tudo, porque método é algo bem mais completo. O método, ele fala em três parâmetros. O que, então o que é o objetivo, né? O como e também o quando. Então, o método, na verdade, você disse escolheu ou não. Você mede, método vem de medir, é quantitativo. Então, você tem que ter alguma coisa, você vai fazer de algum jeito e no tempo e no espaço determinado. Por isso que é método Montessori,
né? Então ela mesma diz, a Maria Montessori, que ela não criou nenhum método, mas método é uma organização daquilo tudo que já existe, né? E se a gente pensar bem, não é fácil organizar um método, porque a gente tem que organizar no tempo e no espaço cada material, cada atividade. E a técnica é, na verdade, se você aplicou ou não o como fazer, o como está aqui na técnica. Então, é bem importante a gente ter isso em mente, porque método é o que, como e quando. Então, quando a gente fala de método Montessori, a gente não está falando de uma teoria, né? A gente está falando, claro que tem uma teoria, né? Mas não é uma teoria tão simplesmente por si só. Então agora eu quero começar a falar um pouquinho sobre a questão dos sentidos. A educação sensorial é super importante no método Montessori para tudo, para o português, para a matemática, para a história, para a geografia e também para a música. Só que será que só foi Montessori que falou da educação sensorial? Só ela que falou dos sentidos? Não foi. Só que ela tem importância, sim, porque ela organizou isso tudo, né, de uma maneira muito clara e objetiva. Agora, vamos pegar então essa linha do tempo da questão dos sentidos. Da onde vem isso? Então, a gente vai ver que um filósofo chamado Anaxágoras, lá em 400 a.C., na Turquia, ele já falava da experiência e da sensação. Tá? Que o conhecimento ele vem desses estágios, da experiência, da sensação, da memória e da técnica. O outro que falou também dos sentidos foi Platão. Então, o Platão, que foi discípulo de Sócrates, disse que uma das teorias dele mais conhecida é dos 5 sentidos. Então, ele também fala dessa questão da educação sensorial. O outro é o Zenão de Sítio. O Zenão de Sítio também é um cara lá de 200 anos antes de Cristo, lá de Atenas, e ele também falava da questão sensorial. Então, a base dos nossos conhecimentos vem tudo através do quê? Das sensações que nós sentimos, dos objetos que imprimem essa memória que vai se adentrando a nossa mente. Então, vejam só como é longe essa linha da educação sensorial. O outro que falou sobre educação sensorial foi o Francis Bacon. O Francis Bacon também falou isso lá pelo ano 1620, lá em Londres. Então, ele fala que existe uma antecipação, né, das sensações, que daí se formulam as impressões, e aí a gente tem interpretação. Outro que falou sobre ainda as sensações foi o David Hume. O David Hume também falou da Escócia, lá pelo ano 1770, tá? Ele também fala que tudo que temos na nossa mente é resultado das nossas sensações. O outro que falou sobre sensações foi o Condillac. O Condillac, o Etienne Bonnot de Condillac, foi um filósofo na França, mais ou menos no ano 1775, e ele falou também das sensações, que tudo vem delas, a gente aprende tudo pelos 5 sentidos, tá? E ele foi uma grande referência no século XVIII, tá? Ele é bem forte essa referência, até para o Itard, mais tarde, e para o Séguin. Tá? Porque ele é do século XVIII e ele tem essa referência forte. E ele diz o seguinte, ele faz uma distinção entre ver e olhar. Ele diz que a gente não forma ideias tão logo que vemos, mas formamos elas quando olhamos com ordem e método. Quando a gente olha alguma coisa com ordem e método, quer dizer, com atenção, aí sim a gente forma a ideia. Então, ele é importante para isso, o Condillac. E o Condillac também é bem importante na questão da linguagem. Ele diz que a linguagem é a capacidade mais desenvolvida, mais importante cognitivamente. Então, ela seria o elo entre as diferentes sensações. O Condillac coloca aqui a linguagem como algo muito importante em toda essa questão das sensações. E ele tem um trabalho sobre as sensações, um tratado sobre isso, que é o olfato, a audição, depois o paladar, a visão e o tato. Outras pessoas falaram também sobre as sensações. Quais seriam eles? O Jean-Baptiste d'Alembert também falou na França, lá pelo ano 1780.
da importância das sensações. Ele também foi importante porque ele participou da edição da primeira enciclopédia publicada na Europa, né? Ele participou disso. Então, ele tem o seu valor nisso tudo, mas também falou de sensações. O Immanuel Kant também falou sobre sensações. E aí a gente chega no Jean-Gaspard Itard, o médico e educador. Esse médico e educador, lá na França de 1830, mais ou menos, foi ele que fez os dois relatórios sobre o selvagem de Aveyron, que era o Victor que ele denominou. Então, assim, ele desenvolveu muita coisa com relação às sensações na educação desse rapaz, que foi encontrado no sul da França, né, num bosque. Então, ele que desenvolveu muita coisa. O primeiro relatório dele sobre esse selvagem de Aveyron, ele é bem assim otimista, tá? E o segundo relatório dele, aí ele já quase praticamente tinha desistido. Ele tinha tido alguns avanços com ele no desenvolvimento das funções dos sentidos, mas depois ele acabou sucumbindo. Então, mas o que é importante do Itard? O Itard é importante porque ele fala das sensações e coloca já como uma questão organizada de como fazer isso na educação. Então, depois de todos esses, vem o Itard e ele fala das sensações e organiza isso, porque ele tem que educar ali um selvagem, né, entre aspas. E aí ele se baseia muito em Condillac, por isso que o Condillac é importante, mas também se baseia em outros, tá? O que a gente vai detectar aqui? Que o Itard, ele foi uma das bases de Maria Montessori, tá? Não foi só Séguin. Depois do Itard vem o Froebel, na Alemanha, em 1850, tá? Ele foi o discípulo de Pestalozzi e ele também fala das sensações, tá certo? Ele também fala disso. Outro que fala é o Schopenhauer, o Arthur Schopenhauer. O Arthur Schopenhauer, lá de 1850 também, mais ou menos ali na Prússia, né? Ele também fala que a gente só conhece o mundo através das sensações, tá? E depois dele vem o Séguin. E o Séguin tem que cuidar quando a gente fala de Séguin, porque existe o Édouard Séguin, que é o pai, né, do Edward Séguin, que é o filho. Então, o principal aí não é o filho, é o pai. E o pai, ele estudou com o Itard. Então, ele começou a se dedicar também nessa questão da educação dos indivíduos com deficiências intelectuais e outros tipos de doenças, enfim. Mas ele também se dedicou na questão das sensações, tá? E ele fala que a educação deve proporcionar o seguinte: desenvolvimento das funções do cérebro, das funções sensoriais, dos órgãos do movimento, do pensamento. Ele fala muito das sensações e é nele que a Maria Montessori vai se basear. Ele desenvolveu também o método, que ele chamou método médico-pedagógico, que seria o quê? Dar às crianças com deficiência intelectual, né, atividades que pudessem fazer a aprendizagem do conhecido para o desconhecido, do simples para o complexo. E foi isso que ele fez. Então, o Séguin é super importante nessa questão dos objetos concretos, tá? Porque ele indica materiais concretos de escrita, de leitura e defendia as atividades individuais. Então, veja só qual foi a fonte que Maria Montessori bebeu, né, para ela desenvolver tudo o que ela desenvolveu. Então, ele defendia as atividades individuais e que o coletivo seria para desenvolver as relações sociais. E ele fala também de uma preparação sistemática. O Séguin também fala do uso da repetição. Maria Montessori também fala disso, porque ela se baseou nele. E também a neurociência hoje prova que a gente precisa ter a repetição, tá? Então, mais uma vez, Montessori está sendo provada, o que Séguin também já falava, mas hoje em dia a gente tem certeza disso. Outra coisa que o Séguin fala, a manipulação concreta da realidade. Então, aquela questão do material concreto muito forte em Montessori vem daí. A dominação de noções
da percepção de semelhanças e diferenças entre objetos, né? O controle dos movimentos, também ele fala por meio de uma educação muscular. Então, a questão dos materiais concretos, né? Jogos de aprendizagem, ele também fala. E a lição dos 3 tempos, ele que fala da lição dos 3 tempos, tá? E ele sempre diz o seguinte, que a ginástica muscular é importante, né, para o psíquico. E a Maria Montessori trouxe isso dele, trazendo que o sistema muscular tem que estar a serviço do sistema nervoso e do psiquismo, né, e dos sentidos. E aí a gente chega na Maria Montessori. Então, depois de Segan, a gente chega na Maria Montessori. E ela propõe uma educação em material concreto, a gente chega nos materiais concretos e também nas sensações. E não seria diferente na área da música, tá? E não é. Não é nem não seria, não é, tá? Então, sempre trazer do simples para o complexo, do geral para o específico e também as questões concretas, tá certo? Ela tem muito essa questão do fazer com as mãos, né? Então, assim, como é que a gente vai trabalhar a música se a gente não pega a música? Então, a gente tem que ter as figuras de nota, né? A gente tem que ter os materiais de lixa da música também. E tudo isso que está aí já à disposição de todo mundo para poder ser usado. Ela fala do movimento rítmico, né? Da ginástica muscular de Segan e também fala da ginástica rítmica de Dalcroze, que são coisas diferentes, tá? O exercício da vida prática é um exercício, uma ginástica muscular diferente do que é a ginástica rítmica com relação à música. São coisas diferentes, tá? E economia dos movimentos. Bom, além dela, depois dela, né? Quem falou também da educação sensorial foi Freinet, trabalho com manipulação de objetos concretos. Tem também um bem importante aqui que a gente não pode deixar de falar, que é o Jérôme Semier-Brunner. Ele é norte-americano, ele faleceu agora em 2016, faz pouco tempo, ele é da área da psicologia e ele fala sobre o conhecimento. O conhecimento ele acontece de forma espiral, tá? E ele é do fácil para o complexo, e é uma atividade acumulativa. Só que não é só ele que fala dessa questão do conhecimento espiral, tá? Outros pedagogos musicais também falam disso. E o Brunner também fala da experimentação, da questão do concreto, tá? Ele fala também da questão do geral para o específico, sempre repetição, tem que ter a repetição, exploração de diversas maneiras. Então, ele é importante por causa dessa contribuição da aprendizagem em espiral. E depois do Brunner vem um bem importante também, que todo mundo já ouviu falar, que é o Gardner. O Gardner, ele vem da área da psicologia, ele também é pianista, tá? Ele está vivo ainda. E ele tem a teoria das múltiplas inteligências, que seria então aquelas diferentes maneiras que a pessoa aprende, tá? Só que essas múltiplas inteligências, tá, foram tão importantes porque foi por causa do Gardner que aconteceu a chancela da música nos currículos. Porque todos eles sempre disseram que a música é importante, desde Maria Montessori, desde Dalcroze, das pedagogias ativas. Mas ninguém tinha postulado isso no currículo. Então, se não fosse o Gardner, nós não teríamos a música nos currículos hoje em dia. Então, está aí a sua colaboração, a sua contribuição para a educação musical. Então, assim, o que é mais importante a gente assim, guardar? É que o Brunner e também outros pedagogos falam do conhecimento em espiral, tá? E na música isso acontece, isso é assim. Então, uma criança, ela demora mais tempo para absorver um conteúdo musical, mas ela vai absorver daquele começo, daquela né, ponto de partida. Por exemplo, da clave de sol. Então, ela vai aprender a clave de sol lá, com 3 anos, vai levar uns 4 meses. O que é a clave de sol, né? E aí, uma criança maior, ela já compreende mais rapidamente, mas ela vai ter que aprender também o que é uma clave de sol. Isso também é na linguagem, porque por mais que a gente pegue uma pessoa adulta que seja analfabeta, ela vai ter que começar lá da letra A, das vogais.
Claro que ela vai passar mais rápido do que uma criança que fica meses desenhando, pintando, recortando, fazendo de massinha a letra A, mas ela vai passar pela letra A da mesma forma e vai ser acumulativo, vai ser espiral, porque ela vai ter as vogais, depois ela vai ter as consoantes, e na música também, não é diferente. Então, o Briner é importante e quem fala da teoria do conhecimento em espiral na música é o Keith Swanwick. O Swanwick é da Inglaterra, ele ainda está vivo, tá? E ele fala da aprendizagem musical em espiral. Ele tem essa teoria, tá? Ele escreveu sobre isso. E agora a gente vai entrar bem especificamente naquilo que eu sei que vocês querem saber muito, que é o que é para ensinar em cada idade na música no método Montessori, tá? Mas por que a gente faz toda essa volta? Por que a gente explica tudo isso? Para dizer de onde é que vem as coisas, né? Porque às vezes você acha que só Montessori falou da educação dos sentidos. Não foi só ela. Ela mesma disse que não criou um método, né? Que ela não criou, que ela, na verdade ela organizou. Ela não criou realmente, ela organizou. Mas o fato dela ter organizado do jeito que ela organizou, a gente sabe que não foi fácil. Porque se a gente quiser fazer um método hoje, a gente sabe que não vai ser tão simples assim. Só que é importante saber que a questão da educação sensorial, dos sentidos, não é só Montessori. Isso vem de longa data, né? Daqueles filósofos lá que a gente mencionou antes. Então, vamos lá. Conteúdos para 3 a 6. Então, 3 a 6. O que a gente ensina? Né? No método Montessori, o que a gente ensina? A gente ensina timbre, a gente ensina duração, a gente ensina altura, a gente ensina intensidade. E o que mais a gente pode fazer aqui? São os 4 parâmetros sonoros. A gente vai destacar ainda do timbre a orquestra e a organologia, que são os instrumentos, o estudo dos instrumentos, e a história da música, tá? Que seria a apreciação musical. E aí é esse o conteúdo que tem que ter de 3 a 6. Ah, mas eu vou ter que ensinar tanta coisa. Não, você não vai ensinar tantas coisas assim, você vai ensinar o básico de 3 a 6, os conceitos principais. Então aqui você não vai falar de compasso composto na duração, você vai trabalhar apresentando as figuras de nota, as pausas, tá? Primeiro isso, e você vai trabalhar muito com a fórmula de compasso, sendo a semínima valendo um tempo, para depois ensinar que existem outros tempos. Então, você tem que primeiro solidificar isso aqui, é o básico. No timbre, você não vai ficar falando de classificações de instrumentos da Idade Média. Não vai fazer isso. Vai trabalhar o timbre. Os sons da natureza, os sons do corpo, os sons dos animais, o que é ruído hoje em dia, o transporte, ambientes sonoros, ambientes musicais, não musicais, sons artificiais, não artificiais, né? O que é musical de um artificial, o que não é. Na história da música, a gente faz a linha da história da música, da música ocidental, tá? Aí você vai dizer assim, mas você não ensina nada de música popular? Sim, eu estou falando de 3 a 6 ainda. Eles têm muito caminho ainda pela frente, tá? Eles também podem apreciar músicas brasileiras, mas todas elas que entram para a história da música, né? Nada de modismo. Em Montessori não cabe modismo. Você não vai falar, por exemplo, a intensidade de termos assim, toque forte com energia. Você não vai falar isso, a criança não vai entender o que é isso ainda. Você só vai trabalhar os principais, o forte, o fraco, o médio, os nomes disso em italiano. E aí, então, o repertório nessa faixa etária tem que ser o folclore pátrio e do mundo, tá? Porque é a música que fica para a vida, não cabe modismo. Como que eu detecto uma música que vai ficar para a vida? Então, você faz a seguinte pergunta, ela vai ser feita daqui 10 anos? Essa música que eu estou querendo estudar agora, ela vai ser feita daqui 10 anos? Para e pensa. Se ela for feita daqui 10 anos, ela vai entrar para a história da música. Se não, não vai entrar. E aí você não deve nem ter perda de tempo nisso aí e estudar essa música com as crianças, ou fazê-las com as crianças. E aí a gente tem que dar espaço para o folclore pátrio e do mundo, porque são as músicas que estão em todas as gerações. Não é só uma geração de criança. O novo, o idoso, o de meia idade, todos apreciam, porque isso é a identidade de um povo. E a gente não muda a identidade de um povo.
Então, essas são as apresentações que teríamos que ter aqui no 3 a 6 e também o folclore pátrio. A gente pode colocar ainda aqui, depois, sobre os instrumentos, o que deve ter nos instrumentos aqui, né, numa sala de 3 a 6. Então, os sinos, pode ser escala diatônica, não precisa ser a cromática ainda, mas se tiver a cromática, melhor. Instrumentos como xilofone, tem que ter para prática de conjunto, mas a gente vai falar isso mais dali para frente, tá? Eu vou voltar aqui então agora para falar sobre o 6 a 9. Aí o 6 a 9, o que vai acontecer no 6 a 9? O que eu vou ensinar? Você não ensinou tudo ali de duração e nem de timbre. Você apenas começou os conceitos principais. Então, de 6 a 9, você vai ensinar timbre, você vai ensinar duração, altura, intensidade também, agora com outros termos de variações, e a história da música e a apreciação e análise também. Agora você vai entrar com análise musical. Então, você vai ter que... O aluno já tem que estar sabendo se a música, qual é a unidade de tempo, ele já pode detectar, se a fórmula de compasso é ternária, binária, quaternária, tudo isso ele já pode detectar. Aqui continua estudando o folclore pátrio e o folclore do mundo. Existem peças mais longas do que aquelas lá de 3 a 6, que são peças mais curtas. Mas aqui podem já cantar em cânone, já podem fazer a duas vozes, tá? Isso tudo pode ser feito aqui. E aqui os instrumentos que entram, daí agora, o sino pode continuar como cromático, pode ter o sino completo cromático, mas tem que entrar o transpositor aqui. Aqui se usa o transpositor, porque ele vai começar a transpor as escalas. Por exemplo, lá em altura, no 3 a 6, você trabalhou só o grave, agudo, claves, notas, localização, pentagrama. Aqui você vai trabalhar todas as escalas maiores, menores, na forma melódica, natural e harmônica. Então, você vai trabalhar mais profundamente aqui. Aqui, as fórmulas de compasso já vão estar compasso composto. Aqui, o timbre, você já vai trabalhar a organologia de todos os instrumentos, né? A origem dos instrumentos. Então, aqui a coisa se aprofunda mais. De 9 a 12, já que a gente está falando de classe agrupada, de 9 a 12, o que vai acontecer? Muda um pouco aqui, tá? De 9 a 12, o que acontece de 9 a 12? 9 a 12 você vai ter timbre, de novo, tá? Duração, altura. Agora você não vai mais ter a intensidade. Lembra que antes tinha intensidade? Agora você não tem mais intensidade, você vai ter acústica. Porque agora ele vai trabalhar com ondas sonoras, ele vai ver isso e vai conseguir abstrair, porque ele já está com 9 a 12, ele já tem esse senso de abstração. E também história da música e análise. Mas não vai ficar só na música erudita ocidental, vai entrar nas linhas históricas populares, na linha oriental, na linha africana, tudo isso, tá? Agora aqui no timbre, ele aprofunda, tá certo? Então, em todos eles, seja de 3 a 6, seja de 6 a 9, de 9 a 12, todos eles tiveram timbre. E é por isso que é importante você ter acesso a esse curso que a gente preparou para você, porque no timbre a gente mostra exatamente o que tem que acontecer aqui de 3 a 6. E tem lá também um plus que já dá para usar aqui do 6 a 9, tá? No timbre. Então, o timbre é bem importante porque ele está em todas as idades. Se não tiver isso aqui, não vai conseguir detectar da onde que vem o som e nem vai conseguir trabalhar em acústica depois o formato da onda de cada timbre, tá? O timbre é importante por isto e ele está em todas as idades. A duração está em todas as idades, cada vez se aprofunda mais. A altura também, aqui a gente já poderia colocar a altura como um estudo de escalas exóticas, escalas pentatônicas, escalas ciganas, os modos também, se trabalha aqui, os modos gregos, né, a escala, sistemas de afinação, aqui na acústica pode entrar também, sistema temperado, tem N tipos de afinações, né, no mundo, principalmente microtons, a música da Índia, que trabalha os microtons, isso tudo pode ser trabalhado aqui na acústica. Então,
A parte musical, você pode olhar assim, você acha que é a mesma coisa, só que os assuntos se aprofundam. Ele é em espiral, ele começa do simples, lá de 3 a 6, e vai acrescentando. Então, uma criança que está de 9 a 12 e você quer já utilizar o método Montessori na parte musical, você não consegue utilizar exatamente só essa parte aqui que seria de 9 a 12. Essa criança de 9 a 12, ela tem que ter tido os conhecimentos lá de 3 a 6, do timbre, lá do comecinho. Claro que ela não vai ter o mesmo tempo de apreensão do conteúdo como de 3 a 6. Uma criança lá de 5 anos, ela demora para entender os sons dos animais, os sons das aves e tudo mais. Aqui ela pega mais rápido, mas ela tem que passar por aquilo. Não tem como fugir, tá? Não existe como queimar etapa. Em música não se queima etapa. E nem na aprendizagem de uma língua. De um idioma, você sabe que não se queima etapa. Não adianta, agora eu vou dormir, vou colocar um monte de áudio em inglês e vou acordar sabendo falar inglês. Não existe queimar etapa. Você tem que praticar, repetir. E o timbre está em todas as idades, todas as idades. A intensidade, que estava aqui antes, intensidade, está nas duas faixas etárias agrupadas, de 3 a 6 e de 6 a 9, tá? Que também é um curso que a gente preparou para você, tá certo? O que acontece aqui? A intensidade a gente acha assim, é forte e fraco. Só que a intensidade, ela gera tanta dúvida no próprio professorado, que às vezes a gente fica assim, até que ponto isso foi estudado? E como é que você vai trazer isso para o concreto para a criança, tá certo? Então, não dá para ficar aqui elucubrando definições, conceitos acústicos. Para os 3 a 6, a coisa tem que ser concreta. Ele tem que pegar esse forte, ele tem que pegar esse fraco e sentir nas suas mãos, sentir no seu corpo, para daí produzir na voz ou no instrumento. É bem importante isso aqui, porque a intensidade é um assunto que quase ninguém dá bola e ela é importante sim, tá? Sem ela, na dinâmica, a gente já tinha visto antes, muitos maestros dizem que não se tem alma na música, sem ela não se tem alma. Aí entramos num aspecto seguinte. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que tem que ter de atividades, o que se faz com esse conteúdo. Então, tem que ter em todas as idades, seja ela 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, a gente tem que ter a rítmica corporal, tá? E a rítmica corporal, eu tenho 10 possibilidades. 10 possibilidades de movimentos corporais. A gente tem que ter a execução vocal, tem que ter a execução instrumental, tem que ter composição, tem que fazer composições, tem que ter improvisação. E se você acha que improvisação é fazer qualquer coisa, está bem equivocado, porque improvisação ela tem um método de como fazer, tem um parâmetro, tem um limite. Eu não posso ficar improvisando o que eu quero, da onde eu quero. Eu tenho que estar no tema, sair e voltar. Escrita musical, isso a partir dos 6. Então, até os 6, ela pode escrever também, mas ela vai escrever mais a partir dos 6, tá certo? E a apreciação musical. Então, tem que ter tudo isso aqui de atividade. Claro que não tudo numa aula, né? Mas tem que ter. De 6 a 9, aqui eu teria 10 possibilidades de movimento em linha, só o que muda. Aqui eu já diminuo as possibilidades. De 6 a 9 eu já tenho 5 possibilidades. E de 9 a 12 eu tenho 4 possibilidades, só que cada vez mais complexas, tá? Diminui, mas fica mais complexo. E aí vem uma pergunta bem assim, capciosa. O método Montessori, ele trabalha com apresentações de materiais e a autoeducação, né? Fala da autoeducação. O que seria autoeducação? A criança já sabe como trabalhar com aquele material, ela escolhe aquele material numa estante e ela trabalha sozinha. Tem um controle de erro ali e ela consegue se virar sozinha. E aprender, porque a aprendizagem ela não deixa de ser um ato solitário, né? Aí a música é um ponto de interrogação. Por quê? O método Montessori é para ser a autoeducação, é para se ter
a aula, não é uma aula, seria a criança ter consciência e capacidade de trabalhar com aquele material sozinha, a partir de uma apresentação feita anteriormente pela professora, pela guia, enfim. Só que, mesmo que haja momentos individuais, que é o trabalho da autoeducação feito pela própria criança, na música existem 3 momentos que são coletivos, tá? Quais seriam esses momentos coletivos? Você tem a rítmica corporal, você tem o corpo acontecendo, você tem a orquestra, que é proposta por Maria Montessori, orquestras infantis, então é um momento coletivo, não deixa de ser. Todos os momentos da rítmica corporal, todos os movimentos da ginástica rítmica, eles são em linha ou eles são com mais de uma criança, a gente vê isso em fotos documentadas. A orquestra também é em conjunto, não é a orquestra de uma pessoa só, isso não existe, tá? Nem na Idade Média, que começou lá com 6, 7 pessoas. E também o canto é uma atividade coletiva, porque ele engaja, porque é para ter canto todo dia numa classe montessoriana, solfejo, todos o santo dia. E aí, para ter isso, ele engaja, ele não vai acontecer só com uma pessoa. Então, mesmo que eu tenha o momento da autoeducação, que eu tenha lá várias estantes, né, com todos os materiais lindos e maravilhosos, nós vamos ter momentos coletivos sim, tá? Só que isso aqui seria o ideal, né? Esse é o ideal do próprio método Montessori. O que acontece na realidade, pessoal? Na realidade, 90% das escolas montessorianas no Brasil não fazem esse momento da autoeducação na música. O que se faz? Aula coletiva. E daí eu pergunto para vocês, estaríamos fazendo realmente o que Maria Montessori, assim, pensou, estudou e organizou? Não, né? Mas é o que acontece. Então, a aula, ela é coletiva. Em geral, ela é coletiva. E aí que mora o perigo. O que tem que ter, então, nessa aula coletiva para eu estar mais próxima possível do ideal montessoriano? Para que não tenha, assim, uma depreciação tão grande desse momento por ela estudado, pensado e organizado. Então, assim, se a gente tem um ambiente preparado, seja com a autoeducação, seja com aula coletiva, vai funcionar melhor. A Casa dei Bambini tinha uma sala de música, sim. As escolas montessorianas têm na planta, sim, uma sala de música com piano. Tudo que foi pensado no método Montessori foi pensado por uma pianista. Aí você pode dizer assim, mas eu sou violonista, eu sou violinista, né? Como é que vai ser isso? Por mais que você seja guitarrista, violonista, violinista ou flautista, que seja, trombonista, a gente sabe que todas as aulas de teoria musical e harmonia, todas elas são feitas no piano, tá? Eu mesma já fiz muitos cursos de improvisação com guitarristas, eles não sabem tocar piano, tá? Eles não sabem mesmo, mas eles querem explicar como que é um campo harmônico, eles colocam lá os dedos, é assim, 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 assim. Não tem como não ser no piano, no teclado, porque é o que mais visualiza, é o que mais é concreto para se entender as notas musicais. Uma nota dó no piano, a nota dó, essa nota dó aqui, ó, do tracinho aqui da nota suplementar. No piano, ela só pode ser tocada numa tecla, uma tecla que fica perto da chave do piano, mais ou menos no meio. Essa nota num violão, ela pode ser tocada em vários lugares, vários lugares. Então, ele não fica concreto, ele não fica definido, por isso que o piano é melhor. Inclusive até cantores, né? Cantores que vão fazer qualquer concurso de canto, de qualquer boa academia, o cantor tem que tocar piano, senão não entra, é ponto pacífico. E então, a música no método Montessori, ela tem sim uma sala, ela tem um ambiente preparado. Se tinha ali um piano nessa sala e com espaço. E você pode ter estantes com materiais para a autoeducação musical da criança. E aí tem que pensar bem esses materiais para não virar estante só de papel. Tem que ter material concreto, sim. E ainda bem que nós já temos no Brasil e nós disponibilizamos para vocês os materiais concretos, né? Junto lá ao nosso distribuidor da Empório Musical.
Os materiais concretos, que não pode ser só papel, não pode ser só 2D, né? Tem que ser 3D, notas de se pegar, coisas para se fazer, de se montar. Então, a gente tem que ter um ambiente preparado, seja ele individual, o momento da autoeducação, ou seja coletivo. Vai funcionar melhor. Agora, numa aula coletiva, que não foi pensado assim, né, só foram pensados aqueles 3 momentos para aula coletiva em método Montessori. Mas como no Brasil, 90% é feito a aula de música em escolas montessorianas, uma aula coletiva, né? Então, como é que eu poderia fazer essa aula assim o mais fiel possível para que a criança tenha um aproveitamento de todos aqueles conteúdos? É claro que ela não vai poder escolher o que ela vai querer fazer. Você vai ter que organizar esse conteúdo passo a passo. Ele já está organizado, né? Mas só que você precisa organizar também e tem que aprender como fazer essas apresentações. E é por isso que a gente disponibiliza os cursos para vocês. Então, vamos lá. Toda aula coletiva, o ideal seria o individual, né? A autoeducação. Então, teria lá uma sala, né? Com piano, né? Com a linha elipse e tudo mais. E essa sala você teria lá algumas estantes, né? Com materiais, né? Dos mais simples para os mais complexos. Mas se não tem isso, você vai fazer uma aula coletiva o tempo todo. Aí tem que ter cuidado no que vai trabalhar. Tem que trabalhar todos aqueles conteúdos que a gente falou antes. E nessa aula coletiva, ao longo da minha experiência, eu organizei, conforme os princípios montessorianos, uma sequência do que tem que acontecer. Então, uma aula coletiva ela não pode ser só canto, jamais. É muito, muito desgastante para uma criança. De 3 a 6, de 6 a 9 ou de 9 a 12, não interessa. É desgastante. Você fazer só uma coisa aqui, não dá. Então, você sabe até que a atenção da criança ela é curta. Conforme a idade, são os minutos de atenção. Uma criança com 2 anos, 2 minutos de atenção numa mesma coisa. 3 minutos, 3 anos, 3 minutos de atenção numa mesma coisa. Então, como que eu elaborei essa aula coletiva aqui no método Montessori? Primeiro, o que eu faço? Eu faço a rítmica corporal. Por que eu faço a rítmica corporal primeiro? Porque é uma questão de neurociência. E aí estou me baseando tanto em Montessori, como na neurociência que prova que Montessori está certa. Que a gente precisa ter primeiro o músculo, trabalhar para o nosso psíquico, né? E a música primeiro precisa estar no corpo. E aí eu começo com a rítmica corporal, porque são os músculos longos que vão mandar envios nervosos, elétricos para o meu cérebro ser ativado. Tanto que bons professores fazem primeiro exercícios físicos com seus alunos para depois explicar uma matéria nova, tá? A rítmica corporal é o primeiro momento. Depois disso, aqui são 10 possibilidades de 3 a 6, 5 possibilidades de 6 a 9 e 4 possibilidades de 9 a 12. O segundo momento eu faço o uso da voz, que é o canto. Cantar alguma canção do folclore pátrio ou folclore de outro país. Ou ainda solfejar, né? E agora, o terceiro passo é o conteúdo. É um daqueles que a gente viu antes e está distribuído ao longo do ano. É um conteúdo lá que está referente ao timbre, ou à duração, ou à altura, ou à intensidade, ou à história da música e análise. Depois do conteúdo, a gente tem que ter um momento de percepção. A percepção pode ser rítmica, melódica ou harmônica. Tem que trabalhar a percepção, é a escuta ativa, não, é um ouvir com atenção. Nesse momento tem que prestar atenção. E no final, a apreciação musical. Então, a obra, da onde vem essa música, quantas partes tem, quantos instrumentos, quais instrumentos tocaram, se tinha voz feminina, masculina, se era tenor, se era soprano, se essa música é da Idade Média, se ela é de que período da história da música. Isso para os maiores, né? A apreciação musical para os menores ela é mais simples, ela é mais superficial. Esses são os momentos de uma aula coletiva no método Montessori.
E eu não tirei do nada, eu tirei de muita prática, de muita experiência e sempre lendo e fazendo e vendo o que neurociência diz e o que está lá nos princípios montessorianos, para poder fazer uma melhor aula coletiva, já que ela é coletiva, né? Então, a rítmica corporal, ela não pode ficar para o final, ela tem que ficar para o começo, para ativar os neurônios. Depois, eu ainda em pé, eu faço isso aqui em pé na linha, isso aqui também em pé. Por que cantar em pé é importante? Por causa da coluna de ar. Ela fica mais, fluida no canto, ela melhora até a articulação. Então, a voz a gente trabalha primordialmente em pé. Depois, sim, você pode até sentar com todos eles. E aí se faz o trabalho de um conteúdo, apresentação de algum material, de alguma atividade aqui, intrínseca também nesse momento, e aí a percepção musical, que pode ser feita por todos, um por um, pode ser melódica, rítmica, reconhecer, escrever para os maiores, escrever os ritmos, assinalar, alguma ficha, e a apreciação musical também. Então, esses são os momentos de uma aula coletiva que se deve ter no método Montessori. Se você não tem o ambiente aqui para trabalhar a autoeducação, se você não tem aquelas estantes com todos os equipamentos, com todos os materiais, aí você pode fazer esse tipo de aula que vai funcionar muito bem. Só que, claro, você tem que ter preparação e materiais para acontecer isso aqui, tá certo? Não dá também para o conteúdo ficar pipocando. Por exemplo, timbre, você começa a trabalhar timbre, aí na outra aula você trabalha a duração, na outra altura, não. Você tem que ter uma continuidade para você ter uma repetição daquele mesmo assunto, para aquilo poder ser apreendido pelo cérebro da criança. E com bastante, assim, objetos concretos, sempre acompanhando essa questão musical. O ambiente preparado, ele precisa sempre, você sabe disso, do adulto preparado. Então assim, aqui nessa aula individual, vamos dizer assim, nessa aula individual, não, na autoeducação, né, no momento individual da criança, numa sala super equipada de música, enfim, você tem lá todos os materiais que precisa, tem um piano, tem tudo, tá tudo lindo, maravilhoso. Se esse adulto não for preparado, e isso não são palavras minhas, a própria Maria Montessori sempre lá postula nos seus escritos, que se não adianta nada você ter todos os materiais se você não tem o adulto preparado e não sabe o que fazer com eles. Não adianta você ter lá xilofones de todos os tipos, tamanhos e cores, se você não sabe para que momento utilizar. Não adianta você ter várias cartelas e não saber para que utilizar e como utilizar. Né? Não adianta aqui ter várias possibilidades em linha se você não sabe com qual idade utilizar. Por isso que a formação do professor de música no método Montessori também é super importante, senão não vai acontecer esse método nunca. Vai ficar uma aula como outra qualquer. E no método Montessori a gente não quer isso, a gente quer excelência em educação musical, que foi isso que ela pregou, foi isso que ela mostrou, né, em todos os livros e também nos 38 volumes da Ana Maccheroni. Então fica a dica do que tem que ter numa aula coletiva ou numa aula de autoeducação. Mas o principal é você organizar esses conteúdos de maneira espiral, do simples ao complexo, e você também se trabalhar como um modelo realmente que a criança possa imitar. Por isso que a gente tem que estar sempre se educando nos movimentos e na apresentação dos materiais. Não deixar tudo muito bagunçado, não deixar coisa assim de qualquer jeito. E é por isso que a gente faz esses cursos de formação com vocês, para dar a melhor base, o melhor conteúdo e a melhor programação para que esse método Montessori na área da música aconteça como realmente foi pensado, tá bom? Fica então meu recado, meu agradecimento. Muito obrigada a todos e até mais ver.